Avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Essa é a última parola da quarta temporada. Então se ajeite na cadeira, prepare o seu chimarrão, o seu tererê, seu chá de camomila, o seu tangue de laranja e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma roda de parola inédita, a parola de número 193, a última dentro do tema Avivamento e a última também da quarta temporada. Estou eu aqui, decano, no nosso microfone central da roda de parola, com os meus dois, casca de bala, oráculo e mente brilhante, os meus dois parceiros aqui da nossa mesa de parola 2D, diretamente de Presidente Prudente e São Paulo, capital. E nesta semana a ideia é falar de avivamento nos dias de hoje. Eu abri essa roda de parola com uma frase que eu escutei de Hernandes Dias Lopes, quando ele fala a respeito de um movimento de avivamento na África do Sul, na década de 60. Então ele escuta daquele grande avivalista exatamente isso, que avivamento é reproduzir a ação, é reproduzir a fala de João Batista, quando a gente prepara o caminho do Senhor para que ele se manifeste. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, partiu para a última? Partiu para a última, bora, cá estamos. Último avivamento. Estaremos vivendo a última parola do avivamento? Olha, existe um grande pronúncio aí, ó. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, meninos, para a gente dar um pontapé inicial aqui nessa roda de parola. A gente tem muitos pontos de partida hoje que a gente pode usar, pode até mesmo refletindo aqui um pouquinho sobre a modernidade líquida que o Wilsinho falou durante tantas e tantas e tantas parolas. E eu parto deste ponto porque, né? Na nossa primeira parola dessa série, a gente estava falando de que o avivamento ele nasce não de uma necessidade, né? Mas de uma realidade prévia de um mundo caído, de uma sociedade caída, de uma sociedade desgastada ou desconectada dos valores da Bíblia. A gente vê hoje nessa modernidade líquida, Will, essa questão da relativização de quase todas as coisas, né? Cada um carrega a sua própria verdade e aí isso faz com que não exista mais uma realidade absoluta. É como se a gente estivesse voltando para a parola de número 1, lá em 2020, quando a gente colocou aqui na mesa para a gente conversar de como é que deveria ser o comportamento de um cristão diante de uma palavra que não muda, versus um mundo que muda o tempo inteiro. Hoje a gente escuta na internet várias pessoas alertando que nós estaremos, quem sabe, vivendo o último avivamento, que os sinais da volta de Cristo eles são eminentes e cada vez maiores, né? Mas será que a gente de fato, né? Você usou um trocadilho no começo aqui da parola. Will, será que a gente está de fato, na sua impressão, que a gente está vivendo o último avivamento? Estamos vivendo os últimos tempos? Somos de fato a igreja da última volta do ponteiro no relógio? Eu creio que sim. E umas 2, 3 semanas atrás eu fui convidado para ministrar numa igreja, falar sobre o mês da família. E um texto que ardeu muito no meu coração foi aquele texto que Jesus diz que no final dos tempos será como os dias de Noé, né? Onde as pessoas estariam tão desapercebidas. E a iniquidade chegaria a um patamar tamanho, né? Eu imagino que sim. Eu imagino que nós estejamos, felizmente para alguns, para aqueles que creem, infelizmente para outros. Eu vejo as mensagens que têm sido trazidas de púlpito, pregadores sérios, estou falando, né?
que estão trazendo aspectos escatológicos sobre o fim dos tempos. E eu tenho para mim que a iniquidade está chegando num patamar tão grande que, se eu não me engano, foi Reinhard Bonnke que falou, se eu não me engano foi ele, posso estar equivocado, que na última onda do avivamento viria um derramar tão forte do Espírito, a ponto de que se concretizaria aquela palavra, se eu não me engano está em Amós, que chegaria um tempo em que as pessoas estariam tão sedentas e famintas da palavra, iriam buscar e não encontrariam. Em Amós, né, Paulinho, que traz texto. Se não me engano é Amós, né, que vai falar sobre isso. No sábado, eu tive uma experiência muito interessante com o Espírito Santo. Eu estava lendo um capítulo do livro de David Robertson, que fala sobre andar no Espírito. E um determinado capítulo mexeu muito comigo, e eu fui fazer um café. E estava lá moendo o grão e tudo mais, e de repente o Espírito Santo trouxe uma palavra muito forte no meu espírito. E ele me fez recordar todo o texto de Judas, livro de Judas. E na hora veio uma impressão no meu espírito que dizia que no final dos tempos a apostasia chegará a tal ponto que somente uma grande sensibilidade no espírito traria para nós a possibilidade de nós discernirmos daquilo que é certo e daquilo que é errado. E eu sei que a gente faz uns tons de brincadeira muito na nossa conversa aqui, mas esses últimos dias, Arthur, eu tenho refletido muito sobre isso, eu tenho examinado muito. E hoje eu estava falando com uma irmã da nossa igreja, e eu tenho observado que alguns escândalos estão vindo na igreja. E a palavra diz que o juízo viria sobre a casa primeiro. E eu falei para ela, num tom muito sério, que para mim o juízo sobre a igreja já começou. Já começou uma limpeza dentro do corpo de Cristo. E no início eu comecei a ficar meio estarrecido, não escandalizado, mas estarrecido por ver que algumas coisas estão acontecendo dentro do corpo de Cristo. A Bíblia diz que é melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e jogado ao mar, porque ai do meio daquele que viria os escândalos. Porque isso traria, por um lado, a limpeza no corpo de Cristo, mas por outro lado, traria o escândalo. E nós temos visto hoje essa limpeza acontecendo no meio do corpo de Cristo. Então, eu imagino que sim, eu creio que sim, nós estamos muito próximo de um avivamento, onde, de fato e de verdade, o juízo também está próximo. E aqui eu não quero entrar na discussão sobre pré-tribulacionista, tribulação e tudo mais, mas eu creio que, de fato e de verdade, o juízo está vindo, está próximo. Outro dia eu ouvi um pastor, se eu não me engano, o nome dele é Paulo Borges, e ele falou uma palavra muito dura. Se eu não me engano foi ele. Ele disse assim, que se hoje Jesus voltasse, um bom percentual da igreja e de líderes da igreja ficariam. Porque não vivem uma vida de santidade, não vivem uma vida de santificação, não vivem uma vida reta. E os escândalos estão acontecendo aí. Então nós vemos que aquilo que a escatologia nos apresenta já está acontecendo. Pessoas estão casando, se casando, e quando
Jesus está falando sobre isso, ele está falando sobre casamento, divórcio, novo casamento, casamento, divórcio, casamento. Nós estamos vendo pessoas banalizando o conceito de família, nós estamos vendo a banalização de valores, princípios que a Bíblia pontua como relevantes. Nós estamos vendo uma limpeza no meio do corpo de Cristo acontecendo, os escândalos acontecendo. Então, eu creio que sim. Eu creio que olhando para as Escrituras, é aquilo que Jesus lhe disse, né? Ele olha para os fariseus e fala: rapaz, vocês sabem reconhecer quando chove, quando vai fazer sol, quando vai fazer inverno, mas ainda vocês não discerniram o tempo. E não sei quanto a vocês, mas ultimamente eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo sobre pessoas que sonham com o arrebatamento, pessoas que sonham com a volta de Jesus. A Carol, minha esposa, ela teve um sonho que eu já falei isso diversas vezes no púlpito da igreja, onde ela estava andando no Vale do Anhangabaú, no viaduto do Chá, não importa, é ali onde ela trabalha, e era meio-dia, ela olha no relógio, ela está com a sua mochila, ela vê uma escada que sobe para o céu, ela deixa a mochila e ela sobe. Essa semana uma moça conversou a mesma coisa, teve o mesmo sonho. Então é tempo da gente se arrepender. É tempo da gente olhar para dentro de nós e é tempo de nós usarmos o púlpito e talvez pregarmos como Jonathan Edwards e falar sobre um Deus, pecadores na mão de um Deus irado. Eu creio que é isso. Eu gosto quando o Will baseia a fala em Mateus capítulo 24. E só um alerta, só um adendo aqui, Will. Amós capítulo 8, versos 11 e 12, tá o texto que você citou. Mas só retornando, né? Eu gosto quando você usa Mateus 24, Will, porque... E o Arthur também provocou, né? Usando a ideia de Jesus ali em Mateus 24. Porque o grande sinal, um dos grandes sinais do fim é o avivamento, né? Aqui, a despeito de quaisquer possíveis doutrinas escatológicas, uma coisa é certa, todo o processo escatológico ele tem peças, né? Todo o processo escatológico tem peças. O que muda nas doutrinas é a ordem delas, né? Então tem peças, por exemplo, a apostasia, a vinda dos anticristos. Eu gosto quando Paulo identifica no capítulo 3 de Filipenses os inimigos da cruz de Cristo, né? Que ali eles vão se assemelhar muito nas características que Paulo menciona em Filipenses 3, se não me engano ali pelo verso 16, 17, alguma coisa assim. Isso vai se assemelhar muito com o que João, na sua primeira carta, no capítulo 4, escreve acerca dos anticristos. Então, inimigos da cruz ou anticristos, aqueles que de alguma forma ridicularizam a mensagem de Jesus, eles vão aparecer. Isso é uma das peças do escatom, né? O milênio é uma das peças do escatom. O princípio das dores, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, todas essas peças elas são harmônicas na maioria das sistematizações sérias de escatologia, né? Aliás, quando eu falo escatologia seguida da palavra sistematização, eu já estou cometendo aqui um problema, já estou cometendo aqui um equívoco, né? Porque a escatologia já é sistematizada, né? É o logos do escatom, ou seja, o estudo das coisas do fim, né? Mas enfim, é harmônico que todas estas peças elas acontecerão. O que diverge no caso
diversas doutrinas que se estabelecem é a ordem. E deixando a ordem de lado, e pensando no avivamento como uma das peças-chave para o acontecimento do escatom, uma coisa para mim fica clara: se há avivamento é porque é a igreja, né? Então o avivamento vai acontecer antes da igreja subir. Outra coisa fica clara: é avivado aquilo que já morreu. Aí a gente tem um alerta muito sério para a igreja. Porque a apostasia dos últimos dias, pelo que tudo indica na palavra, ela vai fazer um estrago bem grande dentro da igreja. Ela não vai vencer a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer. No decurso dos anos, Arthur, Will, a gente viu a igreja deixando de lado a figura do Espírito Santo. A igreja deixando de lado. Né? Não precisa ir muito longe, ó. Vamos voltar na tradição cristã. Todos conhecemos o chamado credo apostólico, né? Alguém pode dizer assim, não, mas o credo apostólico não é coisa da Igreja Católica. Não, o credo apostólico, ele é da tradição apostólica. Ele é muito anterior ao início do processo católico apostólico romano, como o movimento católico apostólico romano existe, né? Esse movimento, ele é um movimento do século XIII, da forma que ele existe. Logo depois do grande cisma, quando saem os ortodoxos de dentro da Igreja Católica por discordância do padrão papal que estava sendo exercido. E o credo, ele é remontado, atribuído ao século II, no mais tardar século III, depois de Cristo. Né? Então nós estamos falando de algo que diz respeito ao período dos pais da Igreja, o período chamado patrístico da história da Igreja. E no credo apostólico, alguns de vocês que nos ouvem vão se lembrar, porque embora não seja um costume, na maioria das igrejas, ele ser pronunciado, em algum determinado momento, principalmente igrejas reformadas, podem ter passado por esse credo apenas uma dimensão de estudo. Mas ele diz, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho. E aí vai falar um monte de coisa acerca do Pai e acerca do Filho. E lá no final, como um apêndicezinho, vai aparecer assim, ó, creio no Espírito Santo. Só essa frase acerca do Espírito Santo. Fala um monte acerca do Pai, fala um monte acerca do Filho. E o Espírito Santo, ele vem como um step. O step. O step é aquele pneu do carro que a gente usa eventualmente quando alguma coisa dá errado e a gente precisa dele. Na tradição da igreja, o próprio Espírito Santo, ele foi colocado dessa forma. A igreja, ela foi acionada e foi ativada com o derramar do Espírito em Atos 2. E aí a gente vê a primeira geração de cristãos entregando a sua vida por causa do cristianismo, a segunda geração de cristãos entregando a sua vida por causa do cristianismo, a terceira geração de cristãos entregando a sua vida por causa do cristianismo, quarta, quinta, sexta, já começa uma decadência, porque aí a gente já vê uma igreja que vai se tornando parte do Estado, uma igreja que vai se tornando passível de negociações, porque é bom ter templo e bom não ter perseguição por parte do governo, e aí a igreja começa a negociar com o Estado, e no final das contas, a cartilha do Espírito Santo acaba sendo substituída pela cartilha dos homens. E a igreja, que deveria se mover debaixo de um poder absoluto, passa a se mover debaixo de poderes relativos humanos. E para resgatar isso, no decurso do tempo, apenas alguns remanescentes que foram permanecendo em oração, em busca, em súplica, em clamor, em choro, em lágrima, em arrependimento. E a partir da reforma protestante, a gente começa a ver alguns avivamentos acontecendo. Todo aquele retorno da Bíblia, para a Bíblia, proposto por Lutero, sola escritura, todo esse retorno para a Bíblia vai movendo pessoas a olhar para a palavra do Senhor, a estudar a palavra do Senhor e a desejar viver aquilo que a palavra do Senhor fala.
acerca de dons, acerca de ministério, acerca de sacerdócio universal de todos os crentes. E aí nós vemos o desenrolar dos avivamentos mediante arrependimento. Todo avivamento começa com arrependimento, começa com choro, começa com lágrima, confissão de pecado. Que igreja é essa que tem que confessar pecado? A igreja pecadora, a igreja que morreu, a igreja que perdeu, por algum motivo, a sua essência e agora está confessando o seu pecado e desejando voltar à essência. Em todo avivamento, a gente fez esse ciclo histórico. Em todo avivamento, a gente percebe isso. Ponto de partida, o ingrediente essencial de todo avivamento é o arrependimento. Aí o que acontece? No último avivamento, é necessário que antes venha o escândalo, a apostasia. É necessário que aconteça como aconteceu com os outros. O amor de muitos se esfriando, é só a gente ler a sequência ali em Mateus 24. Jesus fala dos falsos profetas se levantando, Jesus fala do amor de muitos se esfriando, Jesus fala de uma grande apostasia. E no final, Jesus fala, mas aí o evangelho do reino vai ser pregado sobre toda a terra, e aí virá o fim. Aí virá o fim. Então é necessário todo esse processo doloroso. Triste para quem está do lado de dentro da igreja. Triste, porque antes da gente ver aquilo que muitas vezes é relatado, e aqui, mais uma vez, eu não estou entrando em campo doutrinário, mas antes da gente ver pessoas desaparecendo porque subiram, né? Antes da gente ver isso, nós vamos ver uma cena tão triste quanto pessoas desaparecendo porque apostataram, desaparecendo de dentro da igreja, desaparecendo do convívio, desaparecendo do discipulado, desaparecendo do ambiente de serviço, desaparecendo do ministério, né? E ocupando as suas vidas com outras coisas. Então, antes a apostasia chega, né? E como o Will lamentou, eu lamento também, porque como pastor, eu vejo isso. Como pastor, eu acompanho isso, né? Eu percebo isso. Eu não sei quantas pessoas conhecem a estrutura da igreja na qual eu sirvo, mas eu ocupo uma posição na qual eu pastoreio pastores. Eu supervisiono outras igrejas. E quando eu falo na igreja, eu não falo de uma. Eu falo de 2 dezenas de igrejas, as quais eu convivo, né, semanalmente, lidando com os líderes dessas igrejas, lidando com os pastores dessas igrejas e percebendo que, embora, por um lado, todo o prenúncio desse grande avivamento vai se preparando, com pessoas sendo revestidas de dons, pessoas sendo cheias do Espírito, pessoas tendo ministérios despertados, né? Tudo isso, por um lado, vai acontecendo, do outro lado, a gente vê também, né, todos os sinais da apostasia acontecendo, né? Então, tudo aquilo que é necessário cumprir-se para a gente perceber esse grande avivamento que se avizinha, já está se cumprindo, já está bem diante dos nossos olhos. Então, assim como o Will disse, convicto no início da fala dele, eu acredito que nós estamos vivendo esse último tempo, eu também acredito que nós estamos vivendo esse último momento, né? Agora, nós precisamos conhecer os elementos desse último momento para que aquilo que não é doce como o avivamento, aquilo que é amargo como a apostasia, não venha esfriar no nosso coração o desejo de continuar buscando. Porque é triste quando a gente vê alguém bom líder, um bom servo distanciando-se do Senhor. É muito triste isso. Né? Triste quando a gente vê pessoas que até algum determinado momento serviam de braços dados conosco, agora voltando às suas costas e virando-se para outras direções. Mas é o que a palavra diz que aconteceria. O avivamento, a vida só pode vir aonde ela não existe. Né? O reavivar só pode acontecer aonde a morte aconteceu primeiro. É o separar do trigo e do joio. E a palavra nunca escondeu esta realidade. Vocês sabem que enquanto eu estudava por um tempo o período intertestamentário, uma das coisas que me chamou a atenção é que durante esse período
o Senhor foi movimentando pessoas, circunstâncias, reinos, para que todo o cenário fosse propício para a chegada do Messias. Até a instauração do Império Romano, né, a criação, a pavimentação de estradas, a unificação da língua, onde todo mundo falava praticamente o grego naquela época, tudo isso eram critérios, tudo isso eram fatores que apontavam para a chegada do Messias. Eu falo isso porque hoje eu tenho a sensação que, tal qual no período intertestamentário, hoje a gente vê como num tabuleiro de xadrez, peças sendo movimentadas e sendo colocadas nos seus devidos lugares para que novamente elas apontem e sinalizem para o retorno do Messias. A gente vê Mateus 24 falando de guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, enfim, são muitos os sinais visíveis. Mas, além desses sinais da natureza, vamos dizer assim, eu começo a entender e começo a ver muitas movimentações da natureza humana, onde a gente tem mudanças de comportamento drásticas, nós temos mudanças de sociedade drásticas, nós temos ataque à família como talvez nunca houve antes. Então, não só questões externas, né? Vou colocar aqui estéticas, mas valores de fundamentos básicos internos do ser humano, alicerces do ser humano estão sendo mexidos, estão sendo alterados. Quando você fala, Paulinho, até dessa negligência, né, com o Espírito Santo, eu me lembro de um livro do pastor Francis Chan, que ele fala assim, o título do livro é O Deus Desconhecido. Aliás, desculpa, O Deus Esquecido. É um livro de capa vermelha. E ele resgata exatamente essa necessidade da gente retomar, né, os nossos olhos para a ação, para a pessoa, para a ação do Espírito Santo. E você falou uma coisa, eu quero encerrar esse primeiro bloco com esse apontamento meu, porque isso aqui vai ser exatamente o que a gente vai iniciar o próximo vídeo. Quando a gente tira, né, quando o homem ele se organiza de uma forma institucional, quando a igreja se junta de uma forma tão bem organizada, que de certa forma aqui eu vou fazer, como o Wilson fala, né? Eu não quero ser herege aqui, mas é como se a gente estivesse tirando da mão do Espírito o controle da igreja. Dizendo assim, não, a igreja agora vai se comportar desta forma aqui, nesse formato, com essa organização. E aí eu vejo os grandes avivamentos acontecendo com Wesley, com Finney, com Edwards, com Gary Evans, com Seymour, dizendo a seguinte coisa, olha, toda essa estrutura que o homem criou está sendo abalada, porque quando o Espírito Santo ele se move, quando ele se manifesta, não tem estrutura humana que consiga segurar isso, não tem estrutura humana que consiga prever o que vai acontecer. E eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje do homem, né? Deixar-se novamente ser controlado pelo Espírito Santo. Deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo. Eu gosto de uma frase que diz que enquanto a gente quer um mapa, Deus quer ser um guia. Ou seja, ele vai te apontando ao longo do caminho para onde você vai, mas a gente quer saber de Deus a história inteira, desde o começo, né? Querendo saber qual é o processo, qual é o caminho, onde nós vamos chegar. E aí eu vejo, toda vez que esses grandes avivamentos acontecem, as estruturas humanas elas são abaladas. E eu quero usar esse gancho aqui, vou fazer uma pausa nessa primeira parte desse vídeo, para a gente começar no segundo bloco, voltando para quais são os gatilhos internos, né? Porque tanto o Wilson como o Paulinho aqui trouxeram circunstâncias extra-igreja, né? Circunstâncias do mundo, quais são os sinais fora da igreja que apontam para esse avivamento. Mas no segundo bloco a gente pode voltar falando a respeito do que impede internamente a gente viver um novo avivamento. Então, nós vamos fazer uma pausa nesse vídeo aqui agora, nesse primeiro bloco, e nós vamos voltar no segundo bloco em breve. Então, já deixa o seu joinha aqui, compartilha. Os canais dos Paroleiros também está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram, está nas principais plataformas de podcast da internet. Escolha
aquela que for melhor para você, mas a grande novidade de 2024 é o nosso site, o www.osparoleiros.com.br, onde lá você vai encontrar todos os nossos temas organizados em ordem cronológica, os nossos livros, o nosso curso online de interpretação bíblica, enfim, é muito conteúdo bacana para você estar aqui acompanhando conosco. Então, a gente se vê de novo no próximo bloco. Um grande abraço. Tchau, tchau.